Não menospreze o seu caminho. Não menospreze a trilha o qual foi liberada da parte de Deus para a tua vida. Você sabia que para cada um aqui, Deus preparou algo, Deus organizou um caminho. E o mais interessante é porque os nossos caminhos, o caminho qual Ele preparou para mim, para minha casa, começa a convergir, começa a se unir com o teu caminho. E sabe o que é mais interessante? É porque quando nós nos unimos dentro do caminho que Ele estabeleceu, grandes coisas começam a acontecer com maior intensidade. Ele começa a liberar, sabe por quê? Porque uma porção de fé se une com outra porção de fé, que se anela a outra porção de fé, que se agrega a outra porção de fé, que se aliança a outra porção de fé e que se encontra com outra porção de fé. Acredito que você não está entendendo. Quando nós conseguimos unir a nossa fé, nós conseguimos grandes coisas. Nós conseguimos conquistar. E precisamos conquistar. Porque se não conquistarmos, logo nós não servimos a um rei que sempre vence batalhas. Nós não fazemos parte de um reino que é conhecido por suas conquistas. Ei, às vezes nós nos comportamos como aqueles que fazem parte de um reino que veio só para cumprir tabela. Sabe aqueles times que entram, que conseguem passar para a primeira divisão e que eles sabem que não vão muito longe, por mais esforço que façam, eles não conseguem chegar nas cabeças e permanecer para a segunda etapa. E às vezes nós nos comportamos como tal. O que eu quero dizer para você nessa noite é: chega! Chega, é um tempo de você se posturar. Ei, hoje pela manhã eu falei algo que ficou queimando no meu coração. E depois a gente teve o privilégio de se encontrar no momento do almoço. Assim, Deus providenciou um ambiente. E alguns irmãos que estavam na reunião pela manhã, nós nos encontramos no mesmo lugar e começamos a compartilhar com algumas coisas. Você sabe quantos dias faltam para terminar o ano de 2020? Oi? (18). E às vezes nós nos comportamos, sabe como? Está terminando o ano. Então assim, só faltam mesmo 18 dias. Então, eu vou logo começar a me preparar para o próximo, porque esse ano, puxa vida, não deu certo. Se você souber do que Deus pode fazer em 18 dias, se você tiver dimensão dentro do teu coração, no teu espírito, do que Ele vai fazer nesses últimos 18 dias, você ainda não está se comportando como aquele que faz parte de um reinado que sempre conquista.
Você precisa mudar suas posturas. Entenda, se você acredita que não vai mudar uma circunstância sobre a tua vida, procure mudar pelo menos seu comportamento e sua forma de pensar nesses últimos 18 dias, que eu tenho certeza que algo relevante e grande vai acontecer na tua vida. Você crê nisso? Sabe, uma vez eu estava brincando e esses dias o Espírito Santo me pegou. Eu tinha um costume, quando eu estava na Babilônia, que eu estava afastado, eu tenho um grupo de amigos, eles são todos de Fortaleza, e nós saíamos e a gente gostava muito de brincar, de aprontar. E eu tinha a mania de imitar, o Senhor sabe disso, hoje eu falo com muito tranquilidade no meu coração. Eu tinha duas coisas que eu fazia, eu gostava de imitar um paraplégico ou então um surdo-mudo. Então eu era canso de chegar na casa das pessoas que não me conheciam e eu me fazia de mudo. Então as pessoas se compadeciam. Hoje eu entendo que aquilo foi um tempo da ignorância, sabe? Não fazia sem maldade alguma. Mas o Espírito Santo chegou para mim esses dias. Ei, tu está com problema de garganta, né? E se ela faltar? Eu disse, o meu amor não vai acabar. A minha intensidade com você não vai acabar. Porque eu não me movo pela minha voz, eu me movo pelo meu espírito. Ei, esses últimos 18 dias que faltam, mova-se pelo Espírito Santo de Deus, está liberando na sua vida, pelo que Ele está aquecendo dentro de você. Ei, eu estive doente, e eu quero não saber da sua doença, eu quero saber do teu espírito nessa noite, se você está ativando ele, para se preparar para esses últimos 18 dias que estão vindo, para iniciar um novo ciclo, uma nova etapa na sua vida. Você precisa decidir o que você quer que aconteça nesses últimos 18 dias. Eu quero falar hoje à noite sobre uma pessoa. Uma pessoa que em determinado momento da sua vida, ele teve que se esconder em uma caverna. Um cara, um homem, que muito jovem foi ungido a rei. E eu acredito que talvez até ele tivesse esse sonho dentro de si, ele esperava por isso. Mas ele não se preocupava. Quando eu digo não se preocupava, é porque ele sabia que o momento ia chegar. Isso sou eu que estou conjecturando, eu estou me imaginando. Um cara que cuidava de ovelhas, um homem que teve a capacidade de matar um leão, uma ursa. Um homem que derrubou um gigante, matou um gigante. Um homem que usava das habilidades que tinha para expulsar demônios através de cânticos. Acredito que você já deva saber quem é. Davi. Um homem que em determinado momento, depois dele ajudar ao rei, fazer com que o rei ficasse saudável, mas o rei, movido por um ciúme infernal, o rei tentou matá-lo. E esse episódio que eu quero falar com você é no momento em que ele se esconde em uma caverna chamada Adulão. Sabe o que eu acho mais interessante? É porque quando ele vai se esconder, quando ele vai para esse local, acontece algo muito interessante. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 22, versículo 1. Coloca aí para mim em nome de Jesus. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão.
Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Você consegue imaginar? Um cara que tinha recebido uma promessa, que havia sido ungido rei, que havia derrubado um gigante, matou o leão, matou a ursa, cantava para o rei, cantava e tocava para o rei se acalmar e dormir em paz. Esse cenário não é um cenário de alguém que tinha uma palavra dessa. Você concorda? O cenário que você está tendo hoje está de acordo com a palavra que Deus liberou? Posso estar enganado, mas eu acho que a maioria vai dizer: tá não, pastor. Sabe o que eu acho interessante? É porque nesse momento em que Davi se esconde, a palavra diz no versículo 1 que seus irmãos foram ter com ele. Ei, foram os irmãos que criticaram quando ele foi deixar alimento para eles. Não se preocupe não. Continue fazendo a sua parte. Você pode erguer a tua mão para o alto e dizer assim ou comigo: eu vou continuar fazendo a minha parte, porque a minha parte é o que mais importa nesse momento. Diga assim comigo: o que vai acontecer é com ele. Eu só quero saber agora da minha parte. Davi se preocupou com a parte dele. Davi não guardou rancor, mágoa. Uau, como eu aprendo com esse cara. Eu chamo o cara, mas não é para querer faltar com respeito, é porque eu entendo que eu faço parte dessa família, então ele é meu irmão, então eu tenho direito. Eu tenho esse direito. Se você ler seguidamente os versículos que discorrem, você vai ver que mesmo ele estando nessa situação, ele se preocupa em proteger a sua família. Ele se preocupa, ele toma uma postura de homem, ele toma uma postura de um sacerdote, ele toma uma postura que é devida, independente de circunstância. Ei, independente de circunstância, tome a postura correta. É tempo de tomarmos a postura. Sabe por quê? Porque 18 dias faltam. 18 dias faltam. Mas a minha postura nesses 18 dias vai revelar muito um coração segundo o coração de Deus. Estamos falando de um homem que errou. Sabe, mas eu nunca me baseio pelos erros, nem pelos acertos. Eu me baseio muito pela maneira como Davi se movia. E é incrível a semelhança de Davi com Jesus. A semelhança de Davi com Jesus é incrível, porque dado aquele momento em que Jesus está em João 17, onde ele faz a oração sacerdotal, que começa a pedir a Deus para que cuide, para que livre os discípulos, aqueles que caminhavam com ele, do momento difícil que estava por vir, onde Jesus falou: peço que não os tire do mundo, mas que cuide dele, que proteja-os. Naquele exato momento, logo em seguida, chega os soldados da parte do rei para prender a Jesus.
E Jesus não teve a mínima intenção de se esconder, sabe? Diante daquela circunstância tão difícil, tão adversa, onde Jesus sabia que ia para a cruz, ele iria morrer, ele não relutou. Sabe, parece que eu estou vivendo aquele cenário, pastor Jesus. Estão todos aqui, e a palavra diz que era difícil de reconhecer a Jesus, porque Jesus se parecia muito. É tanto que foi necessário ele receber um beijo na face. Mas sabe, quando apresentou, diga assim, quando vem uma circunstância, vamos lá igreja, diga, quando vem uma circunstância adversa, difícil, eu não posso recuar, eu tenho que me posicionar. Jesus, ele não se preocupou naquele momento se ele ia receber chicotadas, chibatadas, ou se ele ia receber uma coroa de espinhos, ou se ele ia ser maldito naquela hora, ou se ele ia ser crucificado. Ele disse assim, ó, eis-me aqui. Cara, como eu aprendo com eles dois. Eu não sei como é que foi esse ano para você. Se de repente veio uma dificuldade, se veio uma circunstância, se veio a crise econômica e você tentou usar o efeito, né, jogo de cintura, ou se você resolveu se esconder. Mas o que eu quero dizer é que essa noite, diga assim comigo, essa noite, vamos lá, diga comigo, essa noite eu resolvo, eu decido me posturar como uma pessoa que o coração é igual, é semelhante ao de Deus. Sabe o que nos está faltando? Coragem. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu sou corajoso. Eu não estou falando dessa coragem. Estou falando de uma coragem de se expor ao mundo e dizer, ei, eu sou uma placa que sinaliza Jesus. Ei, você está com dificuldade, venha que eu vou orar pela sua vida vai ser transformada. Ei, eu vou orar pelo teu negócio e você vai ser abençoado. Ei, eu vou orar pela faculdade que você está fazendo. Eu vou orar pelos exames que você está fazendo e você vai ser abençoado. Essa semana foi muito tensa. E eu amo quando a semana é tensa. Sabe por quê? Porque eu pego meu homem natural e faço isso, ó. Dá licença. Fica aí. Não te mete, que agora é eu e o papai. Mesmo que em determinado momento o meu eu fica assim, não faz isso. Não faz isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não faz isso. Você sabia que o teu eu natural, em determinados momentos, ele vai dizer assim, ó, em nome de Jesus, não faz isso. E o Espírito que brada dentro de você, você vai olhar e vai dizer, em nome do Deus vivo, eu farei. Davi, tu vens a mim com espadas, com essa postura, pois eu vou em você, em nome do Deus vivo, e hoje mesmo eu vou ter você em minhas mãos, hoje mesmo eu dou cabo da tua vida. Sabe o que é interessante? É porque essa equipe que estava com Davi, eu vou ficar muito transicionando entre Davi e Jesus. Essa equipe que estava com Davi, fala aí no verso seguinte, no 2, né? Deixa no 2 aí, que diz que eram homens que estavam em aperto, homens endividados, homens amargurados de espírito. Os que estavam com Davi não eram anjos, querubins, serafins, não eram os 4 seres viventes, eram homens como eu e você, eram pessoas como eu e você, fadados a fracassar, homens que talvez não tivessem expectativa nenhuma de vida, homens que tivessem passado por experiências
e que te ficaram presos ao passado. Mas esses homens confiaram em Davi, porque talvez fosse a última chance, a última oportunidade, talvez a última carta na manga que eles tinham no momento. Homens endividados significa que eles deram tudo ao rei. Homens amargurados de espírito, sabe por quê? Porque o rei era amargurado de espírito naquela época. O rei sofria pressões demoníacas. Mas Davi, de uma caverna, ergueu valentes. Ei, esse ano eu sinto no meu espírito que Deus vai levantar guerreiros e tirar de regiões que se acham meio que acabados. Não está acabado, faltam ainda, não faltam apenas. Diga assim comigo: falta o ainda. Diga, não é apenas, é ainda. São 18 dias. Em 3 dias Jesus foi espancado, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Se você olhar 18, se você divide por 3, faltam 6 dias, 6 sequências. Entenda isso. Ah, eu vou tentar hoje, não deu certo, errei, vacilei, pisei na bola. Levanta, erga a cabeça, vamos, tenta mais uma vez. Talvez você esteja olhando para mim, você esteja dizendo: ah, pastor, é porque o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo. Graças a Deus, e nem você está vivendo o que eu estou vivendo. Mas sabe o que é interessante? É porque nós podemos unirmos e fazer como esse exército de Davi fez. Se você ler mais à frente, você vai ver do que saiu do meio desses sem expectativas. Você vai ver o que foi que saiu do meio desses caras que não tinha mais outra expectativa, não tinha mais jeito. A palavra diz que teve um que com sua lança matou mais de 300 homens. Falou o outro que ele empunhou a espada de uma forma tão violenta que eu imagino que criou cãibra, que, sabe, travou os nervos dos dedos e a espada não saiu. Conta-se que a espada parecia um instrumento, como se fizesse parte, como se fosse o próprio corpo. Ei, você vai abrir mão? Você sabia que os estudiosos, eles falam que essa região da caverna de Adulão, existem locais que até hoje estão inexplorados, que era como se fosse um labirinto, é um aglomerado de cavernas, e eles se moviam ali dentro. Eles criaram a habilidade da guerra. Diga assim: a habilidade da guerra. Você sabia que para um tempo de dificuldade você tem que estar apto para guerrear? Um dos outros guerreiros fala que ele matou 3 moabitas. Eu imagino que se fez menção a 3 moabitas é porque eram excelentes guerreiros. Ainda diz assim, que matou um egípcio grande. Eu imagino que fosse um gigante. Ainda diz mais, sim, e ele ainda desceu uma caverna e matou um leão. Você acha que servir a Deus é só ficar sentado e dizendo: teu é o reino, a glória para sempre, a esperar que Ele venha e repouse sobre a tua mão algumas coisinhas? Sabe, eu acredito que Ele possa até fazer isso, mas eu acredito muito mais também de que numa circunstância, em uma dificuldade, eu levanto e digo: teu é o reino, a glória para sempre, teu é o domínio e o poder,
Amém, amém. Esses homens, eles guerreavam, eu imagino eles guerreando. Uma vez eu me peguei, não sei se era um vislumbre, se era um sonho, o que era. Eu me via no meio de uma guerra. Eu com um escudo pequeno e uma espada que não era muito grande. E eu olhava ao comandante daquela companhia e dizia: ué, mas eu acho que essas armas, elas são pequenas, eu recebi errado. E ele olhava assim para mim: não, essa arma é para você, não se preocupe, continue usando, vá para a batalha, use o que você tem de melhor. Eu disse: o que é que eu tenho de melhor? Ele disse: a alegria. Eu me vi naquela batalha: teu é o reino e a glória, e sorrindo, e sorrindo. A tua postura nesse tempo é que vai estabelecer você receber novas ferramentas, você receber novas habilidades, ser liberado sobre você novas condições. Talvez você esteja dizendo: pastor, o que tem a ver isso com ceia? Tem a ver tudo. Tudo. E aqui eu quero encaminhar para a reta final do sermão, para a gente poder celebrarmos a ceia nessa noite. Amém? Quantos estão com expectativa na ceia dessa noite? Quantos estão dispostos a celebrar e cear com toda a alegria e toda a convicção que existe dentro de você? Quantos têm certeza que nessa noite, à medida que você cear, vai ser liberada sobre a tua vida uma porção de fé, uma porção de habilidade, uma porção de uma condição sobrenatural? Cheio. Amém. Sabe uma das coisas que eu aprendi com Davi? É que o dia mais perigoso da sua vida será aquele dia em que você terá um sonho grande bastante, que exige uma postura de governante. Quantos aqui já tiveram um sonho grande? Eu vivo sonhando. Eu vivo sonhando, pastor Lorival, todos os dias. Sonhos grandes. Se eu não sonhar, eu não posso realizar. Se eu não sonhar, eu sou uma figura inerte. Se eu não sonho, se eu não busco os meus sonhos, eu me condiciono a um lugar de letargia, de estagnação, de morbidão, de morte. E o tempo não é para ficar letárgico. O tempo não é, voltar a uma posição fetal. Ei, a posição fetal já passou da tua vida. É o tempo de você se erguer a cabeça, olhar e vislumbrar, ter o vislumbre daquilo que Ele tem para você nesse tempo. E em nome de Jesus eu quero declarar que os teus olhos comecem a se abrir, os teus olhos espirituais comecem a quebrar agora as barreiras, assim como aconteceu na vida de Saulo, quando ele se encontrou e teve aquele momento em que caiu as escamas dos seus olhos, que Barnabé se encontrou com Paulo. Barnabé, obrigado, mestre. Ananias, perdão, isso mesmo. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Vamos nós. Em que Ananias se encontrou com Saulo e ali ele passou a ser Paulo e as escamas caíram. Eu quero declarar, essa noite as escamas vão cair e você vai começar a enxergar e ter um vislumbre do sonho grande que Deus tem para você. Agora escute bem. Quando você enxergar isso, lute por ele. Lute por ele. Lute por ele. O que nós vamos construir nesse tempo são legados geracionais. E legado tem muito a ver com postura, com atitudes, com batalhas, com guerras. Abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras. O que você está disposto
Abre mão nesse tempo para ver o reino dele, a glória dele ser extraída de dentro de você, do que você está disposto. Isso é muito sério. Às vezes nós falamos que amamos a Deus, às vezes falamos que dependemos de Deus, mas quando Deus nos chama para a dependência, nós queremos arregar, nós queremos voltar atrás. E agora chegou o tempo de separar os adultos das crianças. Quando eu falo em nível de mentalidade e espiritualidade. Mas entenda uma coisa: você só entra no hall das crianças se você quiser. Hoje de manhã foram tantos testemunhos que eu olhava assim e disse: uau! Mas muito testemunho. Pessoa que perdeu um valor e quando chegou aqui Deus acrescentou 10 vezes mais. Ei, gente, vocês estão achando que Deus está vindo para brincadeira? Talvez Ele tenha até um tempo de tirar para brincar com você, mas o que Ele vai fazer em meio à brincadeira é muito sério. É muito sério, onde Ele está revelando. E uma das coisas que eu aprendi em tudo, sabe, esse momento em que Davi estava passando é: para se alcançar o local de governo, você precisa ter fé. E fé é confiar em Deus. Não é confiar na tua conta bancária. Não é confiar nos bens que você tem. Não é confiar numa herança que está para você, que a tua família deixou, que o teu pai, o pai do teu pai. Fé não é isso. Fé é confiar e dizer: eu estou dentro de uma caverna, assim como Davi, mas daqui eu vou me erguer para governar, e eu vou trazer comigo um exército de excelentes, de exímios guerreiros, porque eu vou aprender e vou ensinar. Quantos aqui estão dispostos de aprender e ensinar nesse tempo? É um tempo de habilitação, você não pode. Outra coisa que eu aprendi é que para cumprir algo, você precisa ser instruído. E essa instrução é liberada através da fé, porque na fé exige instrução. Se você ler 2 versículos, se não me falha a memória, à frente, vai chegar um profeta e vai dizer para Davi: ei, sai daqui e vai para tal lugar. Davi ouviu a palavra que o profeta liberou e ele seguiu aquela instrução. Sabe o que nos falta nesse tempo? Seguir a instrução. Mas eu quero declarar: você vai receber a instrução, você vai seguir a instrução. Deixa eu lhe dizer algo: e para seguir a instrução vai te causar dores, porque seguir uma instrução é você sair de uma zona de conforto, e o nome já está falando, zona de conforto. Eu lutei, eu vou continuar lutando. Você precisa continuar lutando. Precisamos continuar lutando. Temos que seguir as instruções. Sabe o grande problema? É porque não tomamos a iniciativa de cumprir, de seguir as instruções, porque esperamos que aquela instrução dê errado, e você olhe e arranje alguém para jogar a culpa no que dá errado. Davi não se preocupava se ia dar errado, sabe por quê? Porque no capítulo seguinte fala, em determinado momento, quando ele sabia que estava sendo atacado, ele chegava, ele ia em Deus. É muito claro, a palavra diz isso. E Davi ia em Deus, falava com Deus: Senhor, eu devo ir. E o Senhor dizia: vai, que eu sou contigo. Davi ia, ele ouvia a instrução. Sabe o que nos falta hoje? Ouvir a instrução da parte de Deus para nossas vidas, para seguirmos e obtermos o sucesso que Ele tem para nós. Tem sucesso para você, tem conquista para você, tem ouro, tem despojo, tem alegria, mas precisa seguir a instrução. Aqueles que não seguem a instrução
se encaixam num rol. Sabe outra coisa que eu aprendo com Davi? A condição para se alcançar um lugar da palavra que foi liberada sobre a minha vida se chama fé. Ei, você precisa ter fé. Ah, pastor, mas a minha fé é tão pequena. Eu não quero aqui medir a sua fé. Eu quero que você exercite a sua fé. Se você começar a exercitar a tua fé nesses últimos 18 dias que faltam, você vai ver como dentro de você vai se desenvolver um ser espiritual, que você vai chegar, olhar e dizer: chuva, pare. Tempo, baixe a temperatura. Mas entenda, você só vai falar isso de acordo com a instrução que você receber. São processos que temos que passar na nossa vida. São processos. E aqui eu quero finalizar. Ai, Deus. Aqui eu anotei algo bem aqui interessante. Faltam 18 dias. Amém? 1 é Deus. 8, recomeço. 1 com 8 são 9. 9 representa finalidade. Qual é a outra? Liberdade. Verdade. Verdade e finalidade. Nós estamos entrando para 2021. 21. 2 mais 1, 3. Pai e Filho, a Trindade sendo estabelecida em uma nova etapa. 21. Um terceiro ciclo, uma terceira etapa, um novo ciclo. Ei, você está tendo, eu estou te dando aqui assim, ó, liberando para a tua vida motivos e mais motivos para você não esmorecer, para você erguer a tua cabeça e dizer: ei, eu vou em busca daquilo que foi estabelecido para a minha vida. Existe uma totalidade, existe uma finalidade, existe um recomeço. Ei, você precisa entender isso.